Há perigo na expressão "um dia", quando pressupõe "hoje não". Um dia vou me arrepender. Um dia vou perdoá-lo. Um dia vou à igreja, vou falar da igreja para meu amigo. Um dia começarei a pagar o dízimo. Um dia irei ao templo. Um dia. As Escrituras deixam bem claro o perigo da procrastinação, o de descobrirmos que nosso tempo se esgotou. Deus, que nos dá cada dia como um tesouro, pedirá que prestemos contas. Ele vai chorar, e nós também. Se tivermos planejado arrepender-nos e servi-lo num futuro que nunca chegou, ou se tivermos ficado sonhando com um passado na qual a oportunidade já terminou. O tempo presente é um dom precioso de Deus. O pensamento, um dia irei, pode ser um ladrão de oportunidades de tempo e das bênçãos da eternidade. Há uma advertência e conselhos solenes nas seguintes palavras do livro de Mórmon. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois desse dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso do nosso tempo, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levado a esse terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a Deus. Não, não podeis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possuir nesse seu corpo agora, será o mesmo Espírito que possuir naquele mundo eterno. Então a mulher que adverte que procrastinar o arrependimento e o serviço pode fazer o Espírito do Senhor se afastar de nós. Mas além da advertência, Ele nos dá a seguinte esperança. E isto sei porque o Senhor me disse que não habita em templos impuros, mas o coração dos justos Ele habita, e deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. As Escrituras estão cheias de exemplo de sábios servos de Deus, que valorizaram o dia em que viviam e optaram por fazer o que os purificaria. Josué foi um deles. Escolhei hoje a quem servais. Ele disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O serviço ao Senhor convida o Espírito Santo a estar conosco, e o Espírito Santo nos purifica dos pecados. Mesmo o Salvador, que não tinha pecados, deu o exemplo de necessidade de não procrastinar. Ele disse, convém que eu faça as obras daquele a quem me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Como Salvador ressurreto, Ele é hoje e para sempre a luz do mundo. É Ele que nos convida a chegarmos a Ele e a servi-lo, sem demora. O incentivo dele para todos nós é, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Isso é verdade hoje, assim como para a vida em geral. A oração matinal e o estudo das Escrituras logo cedo, a fim de sabermos o que fazer para o Senhor, traça o curso do dia. Poderemos saber quais atividades, entre todas as serem escolhidas, são as mais importantes para Deus e para nós. Aprendi que tais orações são sempre respondidas caso peçamos e ponderemos com a submissão peculiar às crianças. E caso estejamos dispostos a agir sem tardar, no serviço mais humilde. Em muitos dias, fazer o que é mais importante não será fácil. O propósito de Deus na criação foi nos provar. O plano foi nos explicado no mundo espiritual antes de nascermos. Fomos valentes o bastante para lá termos a oportunidade de resistir à tentação aqui na terra, a fim de nos prepararmos para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Nos alegramos ao saber que a prova seria de obediência e fidelidade, mesmo que não fosse fácil. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. Assim, se soubéssemos o quanto a prova seria difícil, sentimos alegria por nos confiarmos que venceríamos. Nossa confiança vinha de sabermos que Jesus Cristo viria ao mundo como nosso Salvador. Ele sobrepujaria a morte,
permitiria que fôssemos purificados de nossos pecados, se nos qualificássemos para os efeitos de sua expiação. Também conhecíamos alguns detalhes tranquilizadores sobre o que teríamos que fazer para receber esta purificação. A purificação dos pecados. Tudo o que precisaríamos fazer era ser batizado pela autoridade, receber o Espírito Santo pelas mãos dos portadores, recordar do Senhor e assim ter seu Espírito conosco, a fim de guardar seus mandamentos. Tudo seria possível, até para o mais humilde. Não seria preciso uma inteligência excepcional, nem riquezas, nem vida longa. E sabíamos que o Salvador chamaria a Ele, e teria o poder para nos ajudar quando a prova fosse dura demais e a tentação de procrastinar forte demais. O grande profeta Alma descreveu como Cristo adquiriu essa capacidade. E ele seguirá sofrendo dores e aflições, e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem a seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Todos nós necessitamos da ajuda dele, para evitarmos a tragédia de adiar o que precisamos fazer aqui e agora, para conquistar a vida eterna. Para a maioria de nós, a tentação de procrastinar vira de um ou dois sentimentos. São completamente opostos. Um é o sentimento de satisfação com o que já fizemos, e o outro é o desânimo diante do que muito que ainda precisamos fazer. A autocomplacência é um perigo para todos nós. Pode atingir para jovens, ingênuos que acham que terão muito tempo pela frente para as coisas espirituais. Talvez suponham já ter feito muito, levando em conta o pouco tempo que já viveram. Sei por experiência própria como o Senhor pode ajudar os jovens nessa situação, a verem, ele ou ela, que estão imersos nas coisas espirituais. Ele pode ajudar vocês a verem os seus colegas da escola que estão observando. Poderá ajudá-los no seu futuro eterno dessas pessoas, se será afetado pelo que fizerem ou deixarem de fazer. Um simples obrigado pela influência positiva delas sobre vocês pode inspirá-lo mais do que imagino. Se pedirem a Deus, Ele pode e vai revelar as oportunidades de ajudar as pessoas que estão à sua volta desde a sua infância. A autocomplacência pode acontecer até com adultos experientes. Quanto melhor e mais tempo vocês servirem, mais fácil será o tentador colocar a seguinte mentira na sua mente: agora você merece descansar. Talvez você já tenha sido o presidente da primária do seu ramo 2 vezes, ou talvez trabalhado com afinco na missão e feito muito sacrifício para servir. Ou talvez tenha sido pioneiro da igreja na sua região. Pode vir o pensamento: por que não deixar o serviço para os mais novos? Já fiz a minha parte. A tentação será crer que vocês voltarão a servir um dia. O Senhor pode ajudá-los a enxergar o perigo de descansar, por acharem que já fizeram o bastante. Ele me ajudou a dar-me a oportunidade de conversar com um dos seus servos idosos. Ele estava fraco, seu corpo debilitado, por décadas de trabalho fiel e enfermidades, e tinha ordens médicas para não mais sair de casa. A seu pedido, relatei uma viagem que fizera a serviço do Senhor por vários países, com dezenas de reuniões e muitas entrevistas pessoais, nas quais ajudei pessoas e famílias. Falei-lhe da gratidão que as pessoas tinham externado a mim por ele, por muitos anos de serviço. Ele perguntou se eu teria uma outra designação em breve. Mencionei uma outra viagem em pouco tempo. E ele me surpreendeu e me deu uma vacina contra a autocomplacência, que espero que dure para sempre, quando me segurou pelo meu braço e pediu: "Oh, por favor, leve-me junto." É difícil saber quando já fizemos o bastante para que a expiação transforme a nossa natureza e assim nos torne merecedores da vida eterna. E não sabemos quantos dias temos para que essa mudança ocorra. Mas saberemos que teremos dias suficientes caso não os desperdicemos. Eis as boas novas. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus,
para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou um estado de provação, e o seu tempo foi prolongado, de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor. Essa garantia do Mestre pode pôr aqueles de nós que sentem desânimo devido às dificuldades, nas provas mais duras. Contanto que tenhamos forças para orar, poderemos pedir a Deus amoroso: por favor, deixe-me servir hoje. Pouco importa se sou capaz de apenas poucas coisas. Apenas me mostre o que posso fazer. Obedecerei hoje. Sei que conseguirei, com o seu auxílio. Como resposta, o Senhor pode inspirá-lo serenamente a fazer algo simples, como perdoar alguém que te ofendeu. Isso pode ser feito numa cama do hospital. Pode orientá-los a ajudar alguém talvez que esteja com fome. Talvez vocês já se sintam sobrecarregados pela sua própria falta de recursos ou pelos afazeres do seu dia. Mas se decidirem não esperar o dia em que terão mais forças e mais dinheiro para terem o Espírito, saberão o que fazer e como ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Assim acabarão por descobrir que as pessoas que estavam orando e esperando a vinda de alguém, como vocês, em nome do Senhor. Para aqueles que estiverem desanimados por suas circunstâncias e assim tentados a achar que não podem servir ao Senhor hoje, faço duas promessas. Por mais difíceis que as coisas pareçam hoje, elas melhorarão amanhã, se vocês optarem hoje por servir ao Senhor de todo o coração. Talvez a situação não melhore conforme seus desejos, mas receberão novo alento para levar os seus fardos e a confiança fortalecida de que sua carga estiver pesada demais. O Senhor, a quem serviram, levará o que não conseguirem. Ele sabe como fazê-lo. Está preparado há muito tempo. Ele sofreu suas enfermidades e dores quando estava na carne, a fim de saber como nos socorrer agora. A outra promessa que faço é que, ao decidir-lhe servir-lhe hoje, vocês sentirão o amor dele e passarão a amá-lo cada vez mais. Como diz a Escritura, digo-vos, quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados, e também pelo nome o qual ele vos chamará. Pois como conhece um homem, o mestre a quem não serviu, que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Ao servirem a ele hoje, o conhecerão melhor, sentirão o amor e a gratidão dele. Não creio que desejam adiar esta bênção e sentir esse amor que os levará de volta a servi-lo, eliminando tanto a autocomplacência quanto o desânimo. Ao servirem-no, conhecerão melhor a voz pelo qual serão chamados. Quando forem dormir no fim do dia, as seguintes palavras talvez venham à mente: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Oro por essa bênção hoje, no dia a dia e sempre, ao longo de toda a nossa vida. Sei que o Pai Celestial vive e responde às nossas orações. Eu sei que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, e que podemos optar por sentir alegria e paz se servirmos a Ele hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.